Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei advogado desse cara aqui, ó. Odin, o pai de todos. Hoje eu serei advogado desse cara porque ele está sendo acusado injustamente de ser um deus inútil neste jogo. Não sei se vocês acompanham aí essa tal da metinha, etc e tal. Deixa eu só responder pra galera. Sim, 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 você é minha prometida. Foda-se. Bom, se você acompanha essa coisa de meta, etc e tal, o Odin ele tá sempre sendo subestimado, né? Tá sempre ali como um dos últimos deuses a serem escolhidos, rank D, etc e tal. E eu sou um cara que eu jogo muito com o Odin. Não é à toa que eu sou diamante com o mesmo. Tá aqui o meu Odin. Tenho aí um total de assistências 1989, kills 652 e mortes 700. Eu gosto muito do Odin. Por quê? Porque ele é um deus que tem um cooldown bem baixo nas skills e que ele tem skills bem úteis. E ele é sempre colocado como um dos deuses fracos a serem jogados aí, últimas escolhas, que o Odin é péssimo pra jogar, não aguento jogar de Odin, o Odin não serve pra ser suporte, o Odin não serve pra ser outras coisas, talvez na solo ele funcione. E não é bem por aí, tá, galera? O pessoal que faz a meta, que geralmente o Demi Brandon lança as tiers. Eu gosto muito do Demi Brandon, tá? Eu assisto basicamente muitas lives dele, quase todas as lives dele eu dou uma passadinha pra ver o que ele tá fazendo. Mas eu não concordo com algumas coisas que ele faz, assim como tem muita gente que não concorda com algumas coisas que eu faço. Muito pelo contrário, eu acredito que o Odin seja um coringa nesse jogo, um dos coringas nesse jogo, porque existem outros deuses coringas também. E que ele serve para ser utilizado em várias lanes e bem utilizado. Basta você saber jogar com ele. Jogar de Odin não é tão fácil quanto pensam, tá? Que é só pular ali, bufar dois e pular. Muito pelo contrário. A gente vai passar pelas habilidades do Odin. E aí, durante essa passagem, você já vai começar a mudar o seu pensamento caso você tenha um pensamento errado sobre o Odin. A passiva dele, se o inimigo for eliminado no ringue, Odin receberá poder físico permanentemente. Esse benefício pode se acumular múltiplas vezes. São 5 estoques, são 5 por estoque na verdade, 5 de poder físico, o máximo de 10 estoques. Ou seja, você tem ali 10 estoques, de 5 por estoque você aumenta 50 do seu poder físico. Se você conseguir pegar esses estoques, você tem garantido ali 50 de poder físico. Mas vamos pensar da seguinte forma, tá? Você tem o ringue e essa skill libera sempre no level 5 para qualquer deus, que é a sua ultimate, a do Odin é o ringue. E você tem a possibilidade de ganhar ali, de repente, 5, 10, 15 com 3 estoques de poder a mais, tá? Isso no começo de jogo, que vai dar uma vantagem enorme de poder pro Odin. E você tem a sua primeira skill, que é um salto. Odin salta até o local do seu alvo, causando dano a todos os inimigos próximos. É um salto que dá dano em área. E olha o dano absurdo dessa skill. O Odin foi buffado recentemente, tá? 120, 165, 210, 255, 300. Mas preste bastante atenção. O inicial dela é de 120, cara. 120 o inicial dela. E aqui você tem um intervalo de 11 segundos, que é um cooldown relativamente normal aí. Aí você vem para a segunda skill, que é o Grito do Corvo. Odin conjura uma revoada de corvos que cria um escudo em volta. Quando esse escudo acaba, ele explode causando dano aos inimigos próximos de acordo com a quantidade de vida que eles ainda tenham. Se o escudo estiver com vida cheia, ele causa dano adicional. Bom, vamos lá. O que essa habilidade faz? O escudo não acaba quando Odin estiver saltando, mas sempre explodirá quando ele aterrissar. Essa habilidade comba muito com a 1, tá? Você pode buffar 2 e utilizar 1 que o escudo vai explodir e vai dar o dano do escudo, mas mais o dano da habilidade número 1. O escudo te dá uma vida de 100, 175, 250, 325, 400. O que isso significa? Ele vai te dar uma vida extra. E essa vida não vai implicar na sua vida normal. Por exemplo, eu tenho lá 2.000 de vida. Eu bufei o escudo que me deu 100 de vida. Se o cara me der um hit de 100, ele vai tirar só o escudo, não vai tirar nada da minha vida. Então é uma habilidade muito útil, que dá uma defesa monstra pro Odin. Dá uma duração de 4 segundos, que é uma duração relativamente alta. E dá um dano adicional de 25%.
Cara, na boa, isso daqui no começo de jogo, se você buffa esse escudo e pula com a 1 em cima do cara, praticamente você leva HP dele quase todo, além de te dar a defesa. Temos a terceira skill, Força do Gungnir, que é a lança do Odin. Odin desfere ataques rodante com a sua lança que atinge o inimigo 2 vezes, causando dano e deixando os inimigos atingidos no primeiro golpe lentos. Essa skill também é em área. A gente já tem 3 skills em área do Odin. O pulo, o escudo e agora a lança. Dano por golpe. 35, 50 não é uma coisa muito alta, mas dá uma lentidão de 40%. 40%. Cara, 40% de slow, sendo que você tem um intervalo de 10 segundos de skill. Eu não falei do intervalo da segunda, né? 15 segundos. Você tem um intervalo de 10 segundos nessa skill aqui. Sinceramente, cara, você não precisa comprar uma maldição pro Odin. Então o Odin tem basicamente uma maldição, claro que com raio menor, que vai dar muito slow ali na teamfight. E a gente vem pra Ultimate. Ringue de lanças. Odin conjura uma parede de lanças em formato de anel que bloqueia a movimentação do inimigo, ou seja, ele fica isolado dentro daquele ringue. Inimigos dentro do anel têm sua cadência reduzida e não podem se curar. Você prende um ADC ali que não tem pulo, tá fudido. Você prende um mago que cura, tá fudido. Você prende alguém que não tem pulo, ele tá fudido. Odin é imune à lentidão e enraizamento enquanto estiver no ringue. Não tem como você ser enraizado no ringue, você não toma lentidão, etc e tal. Reduz a cadência em 60% no último nível e reduz a cura em 100%. Ou seja, a Hela tá fudida, a Afrodite tá fudida, Sylvano tá fudido, Xangá tá fudida. Todo mundo que se cura tá fudido, o Hércules tá fudido, o Shaq tá fudido. E tem um intervalo de 60 segundos. Pense bem, 60 segundos. Se você fizer um item de redução de intervalo que te dê 25% de redução de intervalo, 60 vezes 25%, você tem menos 15 segundos ali. Se você fizesse os 40% de redução de intervalo, 60 vezes 40%, você tem menos 24 segundos. 60 menos 24, meus amigos, você vai ter essa ult em 36 segundos. 36 segundos você vai ter sempre essa ult. Cara, na boa, sinceramente, que Deus que existe nesse jogo, que você fazendo full redução de intervalo, você vai ter uma ult que prende. Se todos os inimigos estiverem naquele raio ali e você conseguir prender, eles não tiverem pulo, eles vão ficar isolados naquela coisa ali. Em 36 segundos, cara. Além disso, vai reduzir sua cadência, vai reduzir a sua cura. É uma skill monstruosa. E aí a gente vai entrar nos seguintes argumentos. A gente já consegue observar aqui que o Odin tem um kit de habilidades muito poderoso. Você precisa ter dedos para jogar de Odin. O combo do Odin não é sempre buffar 2 e pular. Às vezes você não precisa pular, às vezes você buffa 2, dá o slow, porque a 2 serve como escudo. Então serve para você startar, serve para você tancar e você não quer perder esse escudo. Então aí que entra a habilidade do jogador que talvez eu não consiga enxergar nas pessoas que falam que o Odin não é um bom deus. Porque ele é sim um bom deus. Você tem um ringue que prende os adversários, que dá ali um controle em área gigantesco. O Odin serve para jogar tanto de suporte, tanto de solo, quanto de jungler. Eu gosto de fazer muito Odin Jungler. Eu gosto de fazer algumas combinações de build, tá? Pro Odin. Mas antes de a gente chegar nessas combinações de build, eu vou explicar basicamente como funcionaria. Jogando de Odin suporte, você tem a possibilidade de ser bem agressivo no começo de jogo na dual lane, ajudando o seu ADC a levar mais rápido a lane adversária. Por quê? Porque você vai ter um escudo que vai te livrar dos ataques do ADC adversário. Você vai ter esse dano do pulo que vai ser em área, que vai ajudar o seu ADC tanto a limpar a lane como pokear o ADC e o suporte adversário. E basicamente você vai conseguir empurrar essa lane juntamente com ele ali antes dos 3 minutos bastante, tá? Então vai deixar acuado tanto o suporte quanto o ADC adversário. Então é muito bom você fazer um suporte com o Odin da seguinte forma. Mas ele também vai ser bom como suporte porque ele tem esse escudo e você vai fazer o Odin baseado na defesa. E mesmo fazendo ele baseado na defesa, ele vai ter um certo dano.
Mas o mais interessante não vai ser esse dano do Odin, porque esse dano do Odin ele é bem alto no começo de jogo. No final de jogo ele perde bastante potencial, até mesmo porque você faz itens de defesa. Mas ele vai ter essa lança que vai dar um slow. E embora ele não tenha um stun, ele tem o ring, que pode isolar adversários. Por exemplo, seu time está fazendo a Erina Dourada. Você tem ali o suporte adversário com uma mão dos deuses, ou de repente um jungler adversário ou outro adversário. O time adversário vem te atacar. Você pode usar o ringue de lanças para isolar os seus adversários daquele objetivo, enquanto o seu time captura aquele objetivo. Você isola eles, usa o pulo, vai lá e faz o que você tem que fazer, que é rogar lá, usar a mão dos deuses. Gigante de Fogo, a coisa é bem parecida. Teamfights você pode fazer da seguinte forma também. Utilizando do piscar, você pode iniciar uma teamfight em cima do adversário mais vulnerável, de repente o adversário que vocês querem tirar daquela teamfight. Você utiliza o piscar, utiliza o ringue, seu time vai lá, elimina o adversário, porque ele vai estar dentro do ringue. Você usa o pulo para sair, caso você fique exposto a danos, ou então você buffa o escudo, você não vai sofrer tantos danos. E aí, GG pro seu time naquela teamfight. Você também pode isolar adversários durante a teamfight de forma estratégica para o seu time. Por exemplo, o seu time está numa teamfight brigando lá perto da torre do adversário. E você percebe que está vindo um adversário poderoso. Você usa o piscar, usa o ring nesse adversário. Esse adversário fica isolado daquela teamfight, ele não vai poder ajudar o time dele contra o seu time naquela teamfight. Então existem diversas possibilidades, além obviamente do slow, que é girando a sua Gungnir ali com aquela força da Gungnir, você vai acabar dando slow. Então o Odin ele é um excelente suporte. Eu tô ficando meio rouco, tá galera? Desculpa, tô meio gripado, tô meio rouco e de manhã é sempre complicado pra mim. Eu não uso drogas, não uso drogas. Então é basicamente assim, tá? O Odin ele tem esse poder. Como jungler, ele vai seguir basicamente o mesmo princípio, porém ele vai ter um grande início, tá? Porque esse combo da 2 com a 1 vai tirar bastante HP. Mas você pode falar, olha, eu vou gankar no mid. Você vem com piscar. Geralmente os mid laners não tem escape desse ringue, só a Scylla, se eu não me engano, que tem o escape desse ringue. Os outros magos não tem como escapar desse ringue. Você vai utilizar o piscar, vai utilizar o ring, vai buffar o escudo, vai bater com a Gungnir, vai dar lentidão, vai pular, GG, o adversário não vai aguentar, porque vai ser você e o seu mid laner batendo nesse cara aí também. Na dual lane a mesma coisa, você vai executar o mesmo princípio e você vai ter ali um deus bem forte na jungle. Ok, mas ele não vai ter um grande potencial de ataque no final de jogo? Mentira, ele vai ter um grande potencial de ataque. Só que ele vai trabalhar da seguinte forma, ele não é um assassino, ele é um guerreiro. A gente tem que pensar sempre nisso. Ele é um deus de quê? De burst, ele não é um deus de dano contínuo. Então, por mais que você coloque dano no Odin, de repente ele não vai conseguir eliminar nenhum adversário com o combo dele. Mas ele vai ter a resistência necessária e caso ele precise, ele tem o controle em área com o ring para poder isolar os adversários dentro daquele ring. Então, ele vai ser um excelente jungler, por quê? Porque ele vai ter o poder de eliminar no começo de partida, vai ter o poder de dar dano no final de partida, mas acima de tudo, ele vai ser mais útil, porque ele simplesmente não vai ser aquele deus para chegar ali, dar um dano e de repente morrer, porque ele vai chegar, vai dar um dano, vai dar um slow, ele não vai morrer porque ele vai ter o escudo, ele não vai morrer porque ele tem a resistência e ele ainda tem um ring que pode ajudar bastante o seu time. Então o Odin é muito forte também na jungle. Na solo, segue basicamente os mesmos princípios. Se você estiver jogando contra um healer, um Hércules, uma Hela, uma Afrodite, etc e tal, o Odin vai ser bem útil contra eles. Agora as builds que eu gosto de utilizar. Você pode observar aqui que essa build é uma build que eu fiz para arena, tá? Você tem uma bota que evita o enraizamento, evita parte deles, né? São 30% de redução de controle. Você tem a full redução de intervalo, tem um pouco de dano aqui com o escudo Transmorph, tem um pouco de dano com a Jotun, malha mística, Gaia, amante espiritual, você não está com o Odin totalmente dano, tá? Você está com o Odin Brazer aqui. Ativos que eu sempre gosto de utilizar, arena, escudo do submundo e o piscar, porque a gente vai lá e pisca e consegue prender os adversários, é basicamente a minha build na arena. A minha build jogando de Odin Jungler, muitas pessoas me criticam, por que peitoral da coragem, por que peitoral da coragem? Eu vou explicar para vocês.
Você pode começar tanto de tab de guerreiro, quanto com a greva, tanto com a talária para te dar mais movimento para chegar mais rápido nos ganks. Às vezes eu começo com greva, se eu vejo que tem muito controle lá, se não tem muito controle eu faço tab de guerreiro mesmo, não tem problema. O meu item de redução de intervalo, eu estou utilizando agora o Peitoral da Coragem. O Odin gasta muita mana, o Peitoral da Coragem me dá 550 de mana e vai ser útil no próximo item que eu vou fazer, que é a minha Transcendência, tá? Eu gosto de fazer Transcendência no Odin, juntamente com o Peitoral da Coragem, para essa coisa da mana, porque o Odin gasta muita mana no começo de jogo, no meio de jogo ele gasta bastante mana, até no final de jogo, dependendo, você acaba ficando sem mana. Então eu não utilizo a Jotun aqui, e aí eu já deixo o meu Odin um pouco mais Berserk. E como no começo de jogo ele tem aquele grande potencial de dano, eu não sinto tanta diferença em ter ou não o Jotun. Você pode colocar aqui como o item de penetração a ruína do Titã, caso você não queira, às vezes eu não uso penetração. Você pode colocar aqui, se o time adversário tiver algum deus mágico, você pode colocar tanto a Pedra de Gaia, você pode fazer o Ancile também, mas eu recomendo você fazer o Manto Espiritual, porque é um item que vai te dar redução de intervalo também, mas vai te dar a mitigação de dano. Você pode fazer também a Malha Mística. Se você quiser dar um pouco mais de dano, você pode colocar o Escudo do Transmorfo, vai muito da sua criatividade aí com o Odin. Você pode observar que nessa build aqui você não está colocando penetração, eu não estou colocando penetração nessa build, pelo simples fato de que eu acho que o Odin não serve simplesmente para chegar lá e burstar o deus adversário no final de partida, e no começo de partida, sinceramente, eu não sinto falta nenhuma de penetração. Os ativos que eu utilizaria aqui como solo, dependendo da situação, se eu não precisar fazer o teleporte, continuaria utilizando o escudo submundo e o piscar. Ou não, de repente eu tiraria o escudo do submundo e faria a mão dos deuses, dependendo da situação. Se eu tiver com Deus contra o adversário que tem um excelente Clear Wave, eu vou precisar dessa mão dos deuses aqui para poder equilibrar minha lane, para poder pegar os meus buffs, etc e tal. Então é basicamente a minha build que eu faria na Jungler. A minha build de suporte chega bem próxima das builds de todos os suportes aí que você está acostumado a ver. Só tem uma pequena diferença. Eu acho mais interessante você utilizar a greva sempre, tá? E aí você vai fazer aquilo que a galera gosta de fazer, tá? Soberania. Se você vê que tem muito físico lá, pode vir chegar a fazer o Peitoral da Coragem, tá? Não tenha medo de fazer o Peitoral da Coragem. Você vem aqui, faz o Amuleto do Coração. Vai ajudar bastante o seu time também. E aí você pode chegar e fazer o seu manto espiritual, que é um item muito bom para suporte, tá? Suportes, usem o manto espiritual. Como o Odin ele tem aquele escudo e eu estou utilizando a greva, eu não costumo fazer a benção dos sábios, até mesmo porque ela foi nerfada. Eu corro o risco de ser enraizado, mas eu tenho um escape, eu tenho um escudo e eu sei jogar de Odin, então para mim nem interessa tanto utilizar essa benção dos sábios. E aí você pode fazer uma malha mística, porque o Odin ele se comporta muito bem nas teamfights, ele tanca muito bem as teamfights, ele chega ali e fica ali, então essa malha mística vai dar um dano bacana. Você vai ter bastante proteção física, vai ter uma proteção mágica razoável aqui, e os itens a serem utilizados como ativo, a Mão dos Deuses e o Piscar. É uma build muito equilibrada para um Odin suporte, e eu acho que com essa build aqui você vai bem longe, tá? Sabendo jogar com o Odin, vai ajudar muito mais o seu time do que um Sylvano. Eu acho que o Odin tem um potencial muito grande como suporte. Eu não gosto muito de Sylvano como suporte, não gosto de Sylvano no geral. Suporte muito lento, demora a chegar nas teamfights, ele depende muito do piscar. O Odin você já tem o pulo, se você não tiver o piscar você starta a teamfight com pulo, você tem o escudo, etc e tal, embora Sylvano tenha a cura, enfim. Essa é a minha opinião sobre o Odin, a minha defesa sobre o Odin. Se você pensa o contrário, deixa aí nos comentários. Se você pensa parecido, deixa aí nos comentários. É só mesmo para defender esse deus que está sendo muito injustiçado, sempre foi muito injustiçado, mas que tem um potencial enorme. E eu acho que ele merece um pouquinho mais de carinho e cuidado. Vamos aprender a jogar com o Odin, para aí depois falar se o Odin presta ou não presta. Porque com esse kit de habilidades e com os itens que existem no jogo, eu acho que é um dos deuses que pode destruir qualquer teamfight. Tá aí minha defesa do Odin.